Abram as suas Bíblias no livro de Mateus. Mateus capítulo de número 7. Aleluias. Vamos ler aqui Mateus capítulo de número 7. Os dois únicos caminhos é aonde vamos ler a palavra de Deus aqui. Os dois únicos caminhos. Glória a Deus. Capítulo 7 de Mateus, verso 13. Aleluia. Diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, e poucos são os que a encontram. Amém? Glória a Deus. Pode assentar, irmãos, e louvar ao Senhor com as palmas. Glória a Deus. Olha bem, Jesus dando o seu ensinamento aqui, depois dele ter advertido para que viesse a ter perseverança na oração, ele entra e começa a falar sobre a porta estreita. Ele começa a falar sobre os dois caminhos únicos que existem na vida. Um que conduz para a perdição e outro que conduz para a salvação. Então Jesus disse assim: ó, entrai pela porta estreita. Ele já manda entrar pela porta estreita. Quando se fala estreita, nós sabemos que é algo apertado, algo que não cabe muita coisa. Depende do tanto de bagagem que você tiver, não cabe. E esta porta estreita aqui, que Jesus quer dizer que conduz à salvação, já não cabe bagagem nenhuma. Ela é feita na medida exclusivamente para caber você, para caber cada pessoa, nada mais. Então Jesus vem advertindo: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Olha, a porta que conduz à perdição é larga e o seu caminho é espaçoso. Aí já é diferente, já cabe tudo que você tem, tudo que você quer levar. Aonde eu não entendo muitas das vezes as pregações de muitos que se dizem doutores, de muitos cursados, porque a Bíblia é um livro simples, ela é simples para todo mundo ler e entender. O Evangelho não é difícil, o Evangelho não é aquela coisa evoluída de tal forma que não é todos que conseguem entender ou ler, não é. Hoje nós temos a tecnologia no computador e celular. Quem não fez um curso para se habilitar e se mexer no computador, e às vezes até no celular, não dão conta de entrar em certos sites ou em certos programas para concluir para aquilo que quer. Tem que fazer curso. A palavra de Deus é totalmente simples, qualquer um tem acesso a ela, qualquer um pode ler a ela e pode entender também. Então quando Jesus disse assim: porque largo é o caminho e espaçoso, que largo é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e ele continua dizendo: e muitos são os que entram por ela. Quando ele diz que são muitos que entram pela porta larga e pelo caminho espaçoso que conduz à perdição, quando ele diz que são muitos que entram por ela, ele já vem mostrar que são os poucos os que entram pela porta estreita, os que entram numa porta estreita
que leva à salvação. Ele já vem mostrar isso, então já mostra aí, nesses 2 versículos, já nos mostra, aqui no versículo 13, já vem nos mostrar que não é de qualquer maneira que iremos chegar ao céu. Não é de qualquer jeito que nós iremos alcançar a salvação. Já vem mostrar que tem alguma coisa. Se eu tenho alguma coisa a mais em minha vida, eu devo excluir de mim, tirar da minha vida, para que eu possa passar pela porta livremente, porque ela é estreita. Agora, se eu não quiser tirar aquela bagagem que está comigo, que está me impedindo de entrar na porta estreita, eu vou permanecer na porta larga e no caminho espaçoso. Só que a Bíblia diz que ele me conduz à perdição, ao lago de fogo, ao sofrimento eterno. Glória a Deus. Quem entrar pelo caminho estreito, e a porta apertada, glória a Deus, esse entrará no gozo do Senhor. Irmãos, se fosse para mim pregar aqui em cima desse tema, pegando as referências que vem trazer para nós a palavra de Deus, eu ia levar um tempo mais abrangente. Mas agora eu só quero mostrar para os irmãos que para entrar no gozo do Senhor, temos que estar na porta estreita, temos que entrar pelo caminho estreito. Não tem outro jeito, irmãos. Eu sempre falo e prego. Estão achando que essas igrejas tudo aí cheio de crente nas tampas, tudo vai para o céu, não é assim não, irmão. Quando Jesus deu o ensinamento lá nas 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus, ele estava falando, era dos crentes mesmo. Ali ele estava falando, era dos crentes. Uma parte estava atenta, vigiando, esperando qualquer momento o noivo. A outra parte estava dispersa, estava vivendo de qualquer jeito dentro da igreja. Jesus estava falando da situação da igreja mesmo. Ele não estava falando do mundo. Ele estava mostrando ali no capítulo 25 de Mateus que existe uma parte da igreja que estão vigiando, que estão com a sua lâmpada acesa, ou seja, está orando, está vigiando, lendo a Bíblia, não se contaminando com o mundo, não se envolvendo com o mundo, conservando as suas vestes brancas, para quando a trombeta soar, eles poderem subir e ter o direito de morar com Cristo. Essa parte está lutando para não perder a sua salvação. Agora, outra parte que a Bíblia mostra que estava ali sem azeite de reserva e que as suas lâmpadas se apagaram, são a outra parte que existe na igreja hoje, que é a maioria, né? Dentro da igreja, a maioria vivendo como quer. Glória a Deus, o pastor apoia tudo. A irmã com a veste sensual, dançar em cima do púlpito, pregar em cima do púlpito com a roupa mundana, uma calçona comprida, um brincão na orelha, os lábios cheios de batom, as unhas pintadas ou esmaltadas, glória a Deus, cabelo pintado ou cortado, glória a Deus, fazendo luzes, e etc, e assim vai. E ainda existe alguns grandes no poder que diz, eu vi com meus olhos um certo líder pregando, dizendo que o cabelo das irmãs não tem nada a cortar não, porque isso, cabelo não salva ninguém, não salva mesmo não, mas a desobediência te leva para o inferno. Se no livro de Coríntios, capítulo 11, a Bíblia diz que Deus deu um véu, deu para a mulher o cabelo no lugar de véu. Eu digo, quando a mulher, naquele tempo de Paulo, ia colocar o véu no cabelo para entrar na igreja, por acaso ela cortava o véu? Ainda hoje, alguém que usa véu, corta o véu para pôr na cabeça? Se o cabelo for dado em lugar de véu, se o véu não pode cortar, o cabelo também não pode, irmãos.
E outra, Paulo dando um ensinamento, ele diz que a natureza mostra que o homem ter o cabelo cortado é honroso, mas a mulher ter o cabelo cortado é desonra. E a honra para ela será ter o cabelo crescido, porque é sinal de poderio dos anjos. Quer dizer, quando a mulher corta o seu cabelo, ela está desonrando a Deus e ao anjo do Senhor. Glória a Deus. Aí você quer que uma pessoa que desonra a Deus, desrespeita a palavra de Deus, desonra o anjo de Deus, que está sob as ordens do Senhor, vai entrar no céu? Se Adão foi expulso do jardim do Éden, mais Eva, porque eles desobedeceram ao Senhor, eles não adulteraram, eles não mataram, eles não roubaram, ele não fez nenhum pecado, como diz muitos, eles ficam julgando, nossa, não está num pecado de pecadão, de misericórdia. Você não tem vergonha não para praticar um pecadão desse? Ele não estava num pecado grande, como muitos julgam o adultério ser, muitos julgam, glória a Deus, o roubo ser e outras coisas mais. Ele não estava nisso, ele só apenas desobedeceu. Vou dar uma desobediência aqui que muitos cometem e passa como se nada aconteceu, e é pecado. Vamos para a igreja, dentro do ministério, o pastor fala com o obreiro dele assim: irmão, tal dia você faz a primeira parte do culto para mim? Tá bom, pastor, eu faço. Aí quando é naquele dia, o irmão sabendo, lembrando que é ele lá, ele vai, sai para outro lado, vai na casa de um marido, de um parente, passear todo, sei como é que isso, sem nada sério, só para passear, tomar tempo, e não faz a primeira parte do culto. É uma desobediência. É uma desobediência. Quando Deus falou assim: honrará para o filho o teu pai e a tua mãe, para que vivas muito tempo na terra. O filho que não honra o pai e a mãe está desobedecendo a Deus. Está desobedecendo a Deus. É uma desobediência. Isso impede salvação, porque pecado não exige tamanho. Ninguém é condenado pelo tamanho do pecado que cometeu, é condenado pela desobediência, que é o mesmo pecado. Não importando que pecado seja. Crente pode mentir? Não. Aí Jesus vem, está o crente contando piada e mentindo para os outros. Fica. Tem o dia 1º de abril, ele diz que é o dia da mentira. Muitos crentes entram nesse ritmo do mundo aí e falam uma mentirinha, diz que é para descontrair. Mentiu, se Jesus voltar nessa hora, fica. É desobediência, irmão. Não tem como de uma fonte jorrar 2 tipos de água. Não tem como uma fonte jorrar água doce e água amarga. Ou é doce ou é amarga. Ou tu é crente ou tu não é. Ou é santo ou é profano. Então, para você ser santo, ande no caminho estreito e na porta apertada. É isso que nós temos que preocupar. Tem pessoa, tem crente que está dentro da igreja, mas não está preocupando com fama, é querer ser próspero, é ser dono de empresa. Glória a Deus. Passa o dia inteiro correndo atrás do dinheiro. Quando é à noite, em vez de ir para a igreja, ainda vai fazer um negócio com o irmão fulano ali, ou com uma pessoa acolá, porque não pode perder negócio, mas a salvação pode perder, porque cada dia que nós deixamos de vir na igreja, cada dia que nós deixamos de vir na casa de Deus, é um alimento para a nossa alma, a menos que nós estamos deixando de dar. Nós não comemos arroz, feijão todo dia. Fica um dia sem comer para você ver o que acontece. Não vai nem no final do dia, você já sente o seu corpo fraco, já sente a reação no corpo. Então você tem que comer. Tem uns que, se não comer, logo dá fome, o estômago dói, porque está com fome, tem que comer. E a nossa alma, nós não vamos zelar dela não?
ela também tem que comer. E o alimento da nossa alma é a palavra de Deus. O alimento da nossa alma está dentro da casa de Deus, adorando a Deus. Está dentro da casa de Deus aqui, ouvindo a palavra de Deus. Igreja, vir à igreja não é para cantar, para mostrar para os irmãos que eu sei cantar bem, para mostrar para os irmãos que eu tenho uma voz bonita. Não, eu estou aqui na igreja, não é para pregar um evangelho para os irmãos mostrar que eu tenho sabedoria, que eu tenho conhecimento. Não, eu estou aqui para pregar, para alimentar as almas dos meus irmãos e para alimentar a minha alma também. Se fosse para me apresentar, eu não precisava estar lutando com a obra aqui. Tem igreja aí que se eu for congregar lá, o pastor me aceita, e a igreja é cheia, eu posso encantar na presença da igreja, todo mundo lá vendo que eu sei cantar, que eu tenho uma voz bonita, posso me exibir lá. Não preciso eu estar aqui orando de madrugada nos montes, jejuando, orando a Deus direto, pedindo a Deus para enviar, às vezes trabalhando no trânsito de Goiânia e em espírito de oração para Deus fazer uma obra, enviar as almas, salvar as almas, para Deus operar ele. Eu não poderia, não precisaria eu estar quebrando cabeça com isso. Se eu quisesse me apresentar, eu poderia ir para uma igreja dessas grandes aí, que eu tenho muitos que são pastores conhecidos meus, que me oferecem até a hora que eu quiser cear lá, posso ir, a hora que eu quiser ir para lá, posso ir. Tem convite para mim assim, eu poderia muito bem estar lá, mas não, Deus me deu uma responsabilidade, e se Deus me deu essa responsabilidade, eu não posso ser covarde, porque também os covardes não entram no reino do céu. Glória a Deus. Então, e dirigir uma igreja, cuidar de irmãos, de vidas, é algo sério, porque o povo está aqui para ouvir a mensagem que Deus vai colocar na minha boca para me transmitir o povo. Aí como que eu vou? Deus quer que eu prego aqui, Deus quer que eu fale de santidade para as irmãs e para os irmãos. Aí eu vou pregar para os irmãos de amor, de prosperidade. Deus quer te honrar. Nada a ver com o que Deus quer que eu pregue. Como que fica? Deus pode me riscar do reino do céu. Saul perdeu seu reinado porque ele desobedeceu a Deus. Ele deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz do povo. Pastor que deixa de fazer o que Deus quer que ele faz na casa dele, para dar ouvido ao povo, ao membro da igreja. Ah, se eu fizer isso eu vou ferir fulano. Ah, se eu fizer isso os irmãos não vão achar bom. Se eu pregar assim, não vai achar bom, vai torcer a cara comigo. Não, você está aqui para pregar a palavra de Deus para o povo. Quer ouçam ou quer deixem de ouvir. Você tem que livrar a sua alma, porque se alguma alma perecer por falta de você ensinar, por falta de você falar, o Senhor diz no livro de Ezequiel que Ele vai requerer esta alma da sua mão. Glória a Deus. E o que tem de pastores que estão colocando a sua cabeça na forca, que estão jogando a sua alma fora, por não pregar a verdade, não está escrito. Então por isso aqui Jesus ensinando, ele diz: entrai pela porta estreita. Ah, mas eu não vou congregar nessa igreja, porque ser crente nessa igreja é difícil demais. Tempo desse eu fui fazer uma visita na casa de uma pessoa aí, uma pessoa católica, e Deus começou a trabalhar na vida da pessoa, que estava bem oprimida, bem demoniada. Aí um dia eu estou lá e chamando ela para vir para cá, visitar aqui com a família e tal. Aí um dia ela olhou para mim assim e disse: pastor, a sua igreja não é daquela que a irmã tem que usar uma saia comprida não, né? Com um short bem curtinho, me fazendo essa pergunta. Eu fui e falei assim: a minha igreja é assim. A mulher tem que usar pelo menos 4, 5 dedos abaixo do joelho, porque nós fomos chamados para ser sal da terra. E o sal, ele tem que ser
na dosagem certa, ele não pode passar e nem faltar. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme do nosso corpo. Se eu deixar o meu corpo despido, o Espírito Santo vai sentir ciúme dele, porque é morada dele, e ele quer que zelo do templo dele. Então, se lá as irmãs for andar de calça comprida, de short, qualquer jeito assim, o Espírito Santo nem vai habitar no corpo dela, porque se eu não estou zelando do corpo, do templo do Espírito Santo, que é o meu corpo, ele vai sair, vai me deixar, vai me abandonar, e aí eu vou ficar sozinho. Glória a Deus. Ela olhou assim, nunca veio, mas a verdade eu falei, irmão. E eu falo, eu não tenho medo de falar a verdade. Eu sou ligado a uma convenção. Essa convenção tem várias igrejas. A gente se reúne nas reuniões da convenção. Sou conhecido por muitos, lá todo mundo me abraça e tá aquela coisa, inclusive o pastor presidente. Mas não me convidam para pregar nas suas igrejas. O pastor presidente me chamou uma vez para nunca mais. Por quê? Eu falo a verdade, irmão. Eu não vou lançar minha alma nas trevas. Eu não vou jogar minha alma no inferno. Se Jesus confiou em mim, eu vou fazer o que ele me ordenou. Glória a Deus. Se eu quero a minha salvação, eu vou fazer o que Jesus me ordenou. Eu não vou desobedecer para jogar a minha alma fora. Assim tem muitos que estão jogando a sua alma fora, porque não estão pregando santidade da igreja, não está chamando os irmãos ao arrependimento, não está ensinando os irmãos que devem santificar corpo, alma e espírito para poder morar com Deus um dia. Glória a Deus. No livro de Provérbios, o escritor de Provérbios diz que há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim é a morte. E esse é o caminho que muitos estão andando dentro das igrejas. Até porque não parece direito, eles sabem que estão errados, mas insistem em viver no erro, e vai acabar encontrando com a morte eterna. Glória a Deus. Então eu prefiro ficar aqui no capítulo 7 de Mateus, o verso 13 e 14, 13, né? Digo melhor. E no livro de João, capítulo 14, verso 6, onde Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Prefiro estar andando neste caminho, sendo rejeitado, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo desprezado por muitos, até pela família, mas amado por Deus. Aleluias, amém? Glória a Deus. Esta é a mensagem suficiente que tem para Deus falar conosco essa noite. Se a gente for pegar algumas outras referências que a gente acha aqui, nós já iremos logo para Lucas capítulo 3, verso 24. Glória a Deus. Mas não vamos pegar referência, não vamos pegar nenhuma outra referência. Vamos parar por aqui, porque o que eu falei, o que eu quis transmitir, eu creio que já foi entendido pelos irmãos. Se quer entrar no céu, entre no caminho estreito, entra na porta estreita. Agora, se quiser ir para o inferno, a escolha é sua. Deus te deu livre hábito para escolher aonde quer ir. São dois caminhos, que leva para o céu e que leva para o inferno. Mas Deus te deu o direito de escolher para onde quer ir. Então, se você quiser andar pela porta, glória a Deus, larga, sinta-se à vontade, mas saiba que a sua salvação está arriscada. Você não tem o direito de salvação andando na porta larga, andando no caminho espaçoso. Tem que ser na porta estreita, glória a Deus, e no caminho apertado para entrar no reino do céu. Ou seja, renúncia. Tem que nos renunciar. Muitas vezes a gente deixa de fazer o que queremos, o que amamos, o que gostamos, para fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Foi assim com o discípulo. Os discípulos tiveram que deixar suas profissões de pescador, outras mais, para poder seguir Jesus. Pedro deixou a própria família. Paulo deixou a sua crença no fariseu,
homem que era fariseu, formado aos pés de Gamaliel, com certeza ganhava uma certa condição para a vida, era de confiança, teve que deixar tudo para seguir a Cristo. Agora nós queremos salvação sem sofrer, sem ter renúncia, vivendo do jeito que queremos. Esse evangelho eu não conheço não, irmãos. Eu conheço pela Bíblia que aceitar Jesus é para sofrer. Você aceitou Jesus para ter a salvação, não é? Mas para ter a salvação você tem que pagar um preço. Não é de graça. Olha a história dos profetas, olha a história dos patriarcas, olha a história dos discípulos, dos apóstolos. Tiveram que sofrer, pagar um preço alto pela salvação deles e das nossas almas, podemos dizer assim. E nós queremos a salvação de graça, sem sofrimento, querendo ser rico, empresário, andar de Hilux ou Toyota ou outro carro qualquer aí, ter vida boa, dinheiro na conta, não sofrer perseguição nenhuma e ser salvo assim. Esse não é o evangelho que Jesus vem ensinar. O próprio Jesus disse que por causa do nome dele nós seríamos odiados e até entregues por causa do nome dele. Isso quer dizer que seríamos perseguidos e até levados à morte. Então o evangelho que anda ensinando aí não é o evangelho que eu conheço, não é o evangelho que mostra a Bíblia, não é. Estão errados. E quem o segue são um bando de cegos seguindo o outro. Ou seja, são um bando de cegos sendo guiados por outro cego. Então leia a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, examine a palavra de Deus, estuda a Bíblia, pede sabedoria de Deus, pede o Espírito Santo para ser o seu professor. Glória a Deus. Não vai acreditando, porque as pessoas que mais foram estudadas, que mais teve conhecimento, foram as que mais erraram. E isso repete até hoje. Muitos aí, pastor fulano de tal, tem um curso de bacharel, teologia, capelão e não sei o que. Irmãos, isso é ilusão. Esses cursos são em busca de dinheiro, querendo dinheiro. Para você ser salvo não precisa de curso. Bíblia, leia a Bíblia, estuda a Bíblia, medita na Bíblia. A Bíblia vai te dar entendimento de tudo que você aprende nos cursos. Olha que você aprende até mais lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. Volto a repetir, os homens que mais tinham conhecimento foram os que mais erraram. Dentro da Bíblia nós vemos, e nós vemos também no nosso meio, no mundo de hoje. Amém? Então, entre pela porta estreita, ande pelo caminho apertado, para ter direito na salvação. Contrário, ou seja, deixa a vaidade, deixa o pecado, deixa o mundanismo, deixa as coisas. O exemplo da santidade é o exemplo da igreja antiga, igreja de 1910, 1970, 1980, 1960, exemplo de santidade para a igreja hoje. Paulo disse em Timóteo, para os jovens, as jovens da igreja, seguir o exemplo das velhas, das santas senhoras velhas do passado. Se Paulo dizia para as jovens seguir o exemplo das velhas, das irmãs da igreja, velhas, antigas do passado, ele quer dizer o quê? Vem trazer para nós a reflexão de que o exemplo da igreja antiga, o modo de santidade, de vivência deles com Deus, é o exemplo que temos que seguir hoje também. Glória a Deus, que Deus abençoe, que o Espírito de Deus continue falando em cada coração. Vamos fazer uma oração a Deus. Aleluias. Santo Deus, eterno, poderoso Pai, graça te damos, ó Deus, por esse culto. Graça te damos, ó Deus, por mais um dia na tua casa, na tua presença. Honra a fé, Senhor, de cada irmão. Honra a fé, meu Pai, de cada pessoa que veio à tua casa te adorar, te servir, ouvir a tua palavra, Senhor. Abençoa a vida de todos, leve todos a seu lar em paz. Guarde a todos em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos despedir, irmãos, para nós